Boa noite, igreja, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo possa tocar a tua vida, aí onde quer que você esteja assistindo esse vídeo, seja na tua casa, seja no teu trabalho. Eu oro para que o Senhor toque a tua vida, toque o teu coração, e que Ele possa se manifestar na vida de todos aqueles que assistem esse vídeo em nome de Jesus. Quero convidar você a buscar a presença do Senhor, a levantar uma oração neste lugar, embora a distância que nós possamos fazer dessa distância à igreja, que nada possa nos impedir de buscar a presença do Senhor, que embora não estejamos unidos fisicamente, nós possamos estar unidos em espírito, buscando aquele que é a verdade, aquele que é a vida. Feche os seus olhos no seu lugar e comece a orar e comece a falar com Deus. Se você está reunido em família, se você sente liberdade, dê as mãos uns aos outros e comece a buscar ao Senhor em oração, em espírito verdade. Amado Senhor Jesus, amado Espírito Santo, nós estamos neste lugar, Deus, porque cremos que a Tua presença está aqui, Senhor. E Deus, o desejo do nosso coração é permanecer em Ti, Senhor. O desejo do nosso coração, Deus, é gastar todos os dias de nossas vidas, Deus, na Tua presença. Porque a Tua presença, Deus, nos dá força. A Tua presença nos sustenta, Deus. E se há em nós, Deus, erros e falhas, Deus, que o Senhor nos perdoe. Mas não nos deixe, Senhor, seguir igual. Que nessa noite, Deus, o poder da Tua palavra, a revelação da Tua palavra venha transformar as nossas vidas, Deus. Toca-nos, Deus, com poder, com intimidade, Deus, e leva-nos, Senhor, ao centro da Tua vontade, Jesus. Nós oramos, Te agradecemos e Te bendizemos. E se você crê nisso, que você possa dar um forte aplauso a Jesus aí na sua casa, aí no seu trabalho e onde quer que você esteja. Tu és santo, Jesus, maravilhoso, Rei dos Reis, e a Ti honra, glória e louvor em nome de Jesus. Amém e amém. Não quero ser
tempos difíceis esses. Senhor Jesus, nós cremos, Pai, acreditamos, Senhor, que o Senhor está presente, Jesus, na vida de cada um que está assistindo essa live, na vida de cada um de nós, Jesus. Nós te adoramos, Jesus, e pedimos pela sua presença, Pai. E pedimos mais ainda, Jesus, para que possamos acreditar, Deus, que o Senhor é o único lugar de confiança, o único lugar de esperança. E não há nada, Jesus, que nós queremos mais do que
isso, Deus, voltamos os nossos olhos, Senhor. Voltamos os nossos olhos, Deus, para a sua presença, para te buscar, para te adorar cada dia mais, Deus. Pois sabemos, Deus, que o Senhor é tudo o que precisamos. O Senhor é tudo o que necessitamos, Pai. E que hoje, Senhor, aqui e agora, a Tua presença, Pai, a Tua presença possa estar aqui. Que o Teu Espírito Santo possa estar aqui, Senhor. Que o Seu Espírito Santo possa estar, Senhor, em cada lar nesta noite, Senhor, que vai receber, Deus, a Tua palavra, que vai ser ministrado, Senhor, por Ti, Deus. Que cada família, Senhor, cada pessoa, Senhor, que cada um de nós, Senhor, possa realmente, Pai, entender, Senhor, que quando vemos, quando Te sentimos, Pai, a Tua presença, não há nada, Senhor, que possamos fazer, e sim, Deus, nos entregar de corpo e alma a Ti, Senhor, e Espírito, Deus. Nos unja, Senhor, nos cubra, Jesus, com Teu sangue precioso, e que os nossos olhos possam estar voltados apenas a Ti, Senhor, apenas a Ti, e que o Teu abraço, Senhor, nos envolva como nunca antes, como nunca antes, Deus. Você que está vendo esse vídeo nesse momento, que você possa realmente fechar os seus olhos, e que esse louvor ele possa falar ao teu coração, assim como ele está falando em nós nesse momento. Que o Senhor possa visitar a sua vida agora. Eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai visitar a sua casa agora. Se você realmente abrir o teu coração, abrir a tua mente, para que o Espírito Santo visite e desça como fogo, como chama viva e ardente no meu e no seu coração. Se sinta abraçado pelo poder do Senhor. Se sinta tomado pela presença de Deus. Não importa a situação que você se encontre, não importa o jeito que você está, apenas adore, apenas se rasgue perante Ele, apenas se humilhe perante a presença do Senhor. Oh Jesus, a Ti louvamos e a Ti bendizemos o Teu santo nome.
amamos, Jesus. Te amamos pelo que Tu és, Deus. Não somos nada sem o Senhor, Jesus. Não somos nada sem a Tua vontade, Jesus. Sem Ti, ó Deus, nós não somos nada. Sem Ti, Jesus, nós não somos nada. Espírito Santo, toma conta deste culto, Deus. Não somos nada sem o Senhor, Jesus. Glórias a Ti, Deus. Oh, Espírito Santo, oramos a Ti nessa hora, Deus, porque pedimos a manifestação do Teu Espírito. Sabemos que sem o Senhor nós não somos nada. Sabemos, ó Deus, que sem Ti nós não somos nada. Pai, em nome de Jesus, toma a direção deste culto. Queremos, ó Deus, recordar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Pai, sabemos que sem recordações é muito difícil, Pai, olharmos para aquilo que o Senhor faz, para aquilo que o Senhor determina. Deus, em nome de Jesus, eu oro, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez neste modelo online. Sabemos que não é fácil pregar com a igreja vazia, pregar com a igreja sem ninguém. Sabemos o quanto é difícil, mas louvamos a Deus porque a palavra de Deus diz que quando tem mais de 2, o Senhor já se faz presente. Eu tenho aqui esse ministério de louvor abençoado. Eu tenho a pastora que está aqui presente e o Espírito Santo para nos consolar. Em nome de Jesus. Amém? Então, como nós anunciamos, na realidade, esse domingo e domingo que vem o culto vai ser transmitido nesse modelo. Eu peço que você, que está na sua casa agora, se organize, chame sua família, chame seus filhos, aqueles que podem estar dentro do lar, organize-se na sala, assista essa ministração, lembre-se do que Deus faz, do que Deus vai continuar fazendo, e seja ministrado pela palavra, porque a palavra já nos diz que o que nos mantém em pé, que o que nos mantém firme é o ouvir, e não pode ser o ouvir de qualquer coisa, é o ouvir da palavra de Deus. É ela que nos sustenta, é ela que nos dá graça, é ela que nos dá direção. Então, em nome de Jesus, eu quero ser breve. Abra a tua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 2. Eu vou ler o versículo 20, Estamos aí no último culto do mês, encerrando este mês que nós estamos trabalhando nessa parte do amor. Estamos encerrando este mês que Deus nos preparou para nos ensinar a amar, nos ensinar a depender da graça e da misericórdia de Deus. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, a palavra diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Cristo vive em mim. Quando eu morro, não é verdade? Cristo só vive em mim quando eu morro. É os retornos desse daqui, Hugo. É do meu. Isso, só baixa o retorno dele que fica bom. Cristo vive quando eu morro. A vida da qual é reservada para mim e você está ligada em renúncias de vontades,
para Cristo permanecer atuando nessa suposta morte, da qual passamos a viver para as coisas deste mundo. Olha que confusão, né? Cristo vive quando eu morro. Então essa suposta morte da qual eu assumo, eu passo a ter uma vida em Cristo Jesus. Eu passo a ter um domínio das coisas de Deus em mim. Queridos, esse ano de 2021, a proposta é que nós venhamos a dar fruto. Fruto do caráter, fruto da vontade, fruto da essência de Deus. A proposta sempre vai ser para que nós venhamos a crescer nas coisas de Cristo. Entendemos que sem este fruto, sem este caráter de Cristo enraizado em mim ou em você, é impossível enfrentarmos as dificuldades da vida. Por exemplo, estamos vivendo agora uma época de pandemia. O nosso estado decretou agora ali 8 dias de fechamento do comércio, com toque de recolher, com um monte de coisa, dentro dessa espiritualidade da qual a minha carne precisa nascer. Eu preciso morrer primeiro para as minhas vontades, porque como comerciante, a preocupação, ela se estabelece. Você para e faz assim, meu Deus, e agora? Aí o fruto do caráter de Jesus, do qual nós precisamos nascer, do qual nós precisamos desenvolver, ele precisa agora atuar com mais verdade, atuar com mais sinceridade, porque se nós não passarmos a dominar as coisas deste mundo, nós, na realidade, entramos em bancarrota, falimos, né? Quebramos primeiro para as coisas mais simples, que é o nosso lar, que é a nossa casa. Se nós não nos controlarmos para o nascimento espiritual, para o nascimento das coisas de Deus, o primeiro desânimo que nós passamos a viver é dentro de casa, né? É dentro do lar, é com nossos cônjuges e muitas vezes com nossos filhos. A preocupação, sabe? A agonia, sabe? A necessidade de ter que acontecer, de ter que fazer. Ou seja, eu creio literalmente que este ano de 2021 Deus nos reservou para que nós venhamos a nascer para as coisas espirituais. Como a Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, versículo 5, diz assim, respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, ou seja, ninguém pode entrar no governo de Deus, ninguém pode entrar nesse domínio de Deus, nesse viver de Cristo em mim, ninguém pode entrar, permitir ou viver neste âmbito, se não nascer da água ou o do Espírito. Queridos, o nascimento da água, todos nós já sabemos, né? É o nascimento do qual nós renunciamos, é o nascimento da qual nós renunciamos às coisas desta terra, é o nascimento do qual ali o batismo, ele tem a sua representação, mas o nascimento espiritual é algo muito mais complicado. Hoje, né, é público, na verdade, e bem notório, a relação que existe dentro de determinadas pessoas que se diz cristãos, mas não se permitiu ainda nascer para este Espírito. Hoje, na realidade, o que nós mais vemos com relação à mídia, à internet, são pessoas que se denominam filhos de Deus, mas com atitudes voltadas às coisas da carne. Atitudes voltadas às coisas que passa, que não permanece, que não fica, voltadas para agonia, nervoso, ou seja, a palavra de Deus diz que quando você se permite nascer para o espiritual, você se permite receber de Deus o fruto do seu caráter, o fruto da tua vontade, que é o domínio próprio, é o amor, que é do qual o mês agora nós estamos representando, né? Quando nós nos permitimos a nascer para isso, a gente passa a viver um tempo melhor
um tempo de graça. Querido, não é que você não vá mais sofrer, mas você percebe que o importante da vida, na verdade, é só viver ela, sabe? É só você ter paz. Ocupa a cabeça, tenta fazer alguma coisa que te dê, na verdade, direção, te dê vontade, te dê desejo de fazer, sabe? Busca alguma coisa dentro do mundo que você vive, dentro da tua realidade, que te aproxime das coisas de Deus, para que você nasça, como a palavra diz no livro de João, para o Espírito, para as coisas do alto. A palavra de Deus aqui, ela é muito clara. Jesus, ele está direcionando a Nicodemos. Nicodemos era um homem conhecedor, era um príncipe, era um homem que ele tinha entendimento de palavra, mas a palavra por si só, como a Bíblia diz, a letra, ela mata, ela envelhece, sabe? A letra, ela acaba te direcionando à distância das coisas que é do Espírito Santo. E Jesus aqui está dizendo, Nicodemos, você precisa nascer de novo, sabe? Esse entendimento que você tem, essa verdade da qual você prega, você precisa nascer de novo, você precisa se permitir nascer para essa verdade do Espírito Santo, porque se você não nasce para isso, querido, você se perde. Você acaba, na verdade, entrando em um mundo totalmente diferente, um mundo distante dos princípios de Deus. Queridos, e a palavra diz aqui que Nicodemos, ele após ter esse encontro com Jesus, esse homem, na realidade, eu creio que esse homem, ele torna-se um pouco mais diferente. Queridos, estava conversando com a pastora entre ontem e hoje, com relação a essa pandemia. Nós vamos ficar 2 domingos sem culto presencial. Muitos pastores, inclusive nós mesmos, até nos alimentamos do medo, né? A gente fala assim, nossa, mas a igreja vai estar fechada, e agora como é que vai ser? E os irmãos não vão... Mas querido, se nós não confiarmos em Deus, nós estamos perdidos, sabe? Eu entendo que há uma necessidade da igreja estar aberta, agora eu até então me preocupar, né? Se a igreja vai estar aberta ou não, porque talvez alguns irmãos deixem de ser, ou pare de frequentar, queridos, é tipo assim, misericórdia. Se nós formos só cristãos, no sentido de estar permanente ou preso à igreja aberta, nós estamos perdidos, nós não conhecemos Jesus. Essa é a grande verdade, sabe? Nós estamos distante das coisas de Deus. No livro de Salmos, capítulo 48, versículo 9, a Bíblia diz assim, ó, no teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Queridos, nós precisamos nos lembrar, nós precisamos meditar naquilo que nos sustenta, naquilo que nos dá vida, naquilo que na verdade nos fortalece. A gente precisa meditar, lembrar das coisas do Senhor. A gente precisa lembrar daquilo que Deus é capaz de fazer. No livro de Neemias, por exemplo, encontramos lá um homem que ele prestava serviço ao rei, ele tinha um serviço até então muito importante da época, ele vivia bem, ele era um copeiro, então, ou seja, ele estava ali o tempo inteiro na casa real, na casa do rei, ele servia, ele era bem sustentado, ele era bem ali, talvez abastecido, mas a palavra diz que aquele homem, ele lembra da situação que estava ali vivendo Israel, a situação que estava vivendo Jerusalém, a situação que estava vivendo os seus irmãos, aqueles que tinham sido levados para o exílio, aqueles que estavam passando por dificuldade, ele lembra daquilo. E a palavra de Deus diz que ele chora, ele lamenta, sabe? Mas quando ele entra na presença de Deus, ele lembra de quem era Deus. Ele lembra do Deus de misericórdia, do Deus de graça, do Deus que não deixa ninguém se perder, do Deus que está sempre cuidando, tratando, sabe? Ele lembra de um contrato feito, da qual Deus disse, olha, se vocês não cumprirem, eu vou dividir, eu vou separar, mas a palavra de Deus diz que Neemias, ele faz o povo lembrar isso, e ele faz assim, olha Deus, lembre-se, mas não lembre da nossa parte do acordo, lembre da sua,
Lembre que o Senhor assinou, lembre que o Senhor ali prometeu que se nós nos humilhássemos, se nós ali voltássemos a servir ao Senhor, o Senhor iria ali reafazer, reafirmar, iria ali cuidar. Queridos, a lembrança muitas vezes nos fortalece. Querido, quando nós passamos a meditar e lembrarmos daquilo que Deus é capaz de fazer, mesmo em um momento do qual nós estamos vivendo hoje, sabe, mesmo no momento do qual hoje nós estamos passando, sabe, se nós lembrarmos desse favor, desta graça, daquilo que é imerecido, a Bíblia diz que Deus consegue nos ajudar. Queridos, ontem estava ainda também conversando com a pastora com relação a Abacuque. Abacuque, a palavra diz que ele lembra do que Deus fez, sabe? E ele traz à memória aquilo que Deus foi capaz de fazer. Ele traz à memória aquilo do que Deus, na verdade, fez com o seu povo. Queridos, eu não sei vocês, mas quando eu me lembro daquilo que Deus fez comigo, alegra o meu dia, alegra a minha forma de tratar das coisas. Essa é a grande verdade. Queridos, precisamos lembrar de onde nós estávamos, para onde hoje Deus tem nos colocado. A palavra aqui é muito clara, quando Paulo ele diz assim, ó, eu fui crucificado, eu não vivo mais as coisas deste mundo, as coisas daqui já não me abalam mais. Querido, quando você é crucificado com Cristo, quando você entende ali que a sua busca, a sua vontade, os seus desejos não estão mais ligados às coisas desta terra, você passa, na realidade, a viver um tempo diferente nas coisas de Deus. Você passa a viver uma vida da qual Cristo vive em você. Você compreende que na realidade não é com a força do teu braço. Você compreende que agora com Cristo vivendo em você, né, como a palavra que diz, vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Você passa, na verdade, a viver em fé, porque você sabe que aquele que vive, aquele que, como a palavra diz, um dia voltará, ele é que cuida do seu futuro, ele é que cuida da tua realidade, ele é que cuida da necessidade da tua casa, ele é que cuida dos teus filhos, porque agora Cristo vive em você, sabe? E muitas vezes, essa vida da qual nós dizemos que vivemos em Cristo, nós, na verdade, assumimos parte do controle. Nós assumimos, na verdade, parte daquilo que Cristo deveria assumir, sabe? E a palavra e a proposta hoje é que verdadeiramente Cristo passe a viver em você. Cristo passe a viver na tua vida. Porque, queridos, eu digo uma coisa para você. Se você se permitir que nesse ano de 2021 as coisas de Cristo ela passe a prevalecer na tua vida, eu te garanto, final desse ano você não vai ser mais a mesma pessoa. A sua casa já não vai ser mais a mesma pessoa. A sua realidade já não vai mais ser ali dependente de vontades alheias, dependente de bom dias ou boa tarde, mas a sua vontade vai estar dependente literalmente das coisas do alto, das coisas de Deus. Queridos, dentro da palavra da qual ali Deus nos permitiu a observar, a olhar, aonde Deus nos permitiu a nos direcionar, nós encontramos ali diversas pessoas, diversos personagens, pessoas que tinham ali um contato, tinham ali um controle, mas essas cartas, essas epístolas, estes livros, a palavra de Deus diz que Deus nos deixou para nós olharmos, vermos aonde erraram, vermos aonde na verdade deixaram de fazer, para a gente começar a fazer do que é certo, do que é original, do que é verdadeiro. Estou agora fazendo uma pesquisa, estou lendo bastante o livro de 1 Samuel, 2 Samuel,
E dentro daquele livro você vê que Deus, de uma maneira sobrenatural, Ele tenta ali restituir as alianças, refazer aquilo que muitas vezes foi destruído, muitas vezes foi desfeito, humanamente, na verdade, desfeito por vontades próprias. Humanamente você vê que foi desfeito porque as pessoas da qual viveram naquela época não se permitia tanto depender da vontade de Deus. Você vê que grande parte se davam bem e logo a próxima geração ia de mal a pior, mas veja da qual a parte ela veja que muitas vezes a vida da qual muitos deles estavam vivendo, em uma determinada época, eles dependiam do amor, da graça, da misericórdia, da direção de Deus. A geração seguinte ela se dava bem, aí a próxima já não se dava tão bem, porque talvez o pai, ali o suposto líder daquele momento, já não cuidava tanto das coisas de Deus, e as coisas vinham de mal a pior. Sabe, você vê ali quando Samuel ele assume o papel de profeta, do qual ele foi ali deixado de ser, porque a palavra diz que ele já não cuidava mais da tua casa, ele já não mais direcionava os teus filhos, e a palavra de Deus é muito clara, do qual Deus diz a Samuel, que tinha chamado a atenção de Eli, e ele por amar mais ali o cuidado que ele dava aos seus filhos, ele não corrigia, ele não cuidava, ele não fazia, e seus filhos iam de mal a pior. Querido, eu não estou dizendo que você agora precisa ali direcionar a sua casa com todo tipo de religião, não estou dizendo que você tem que direcionar a sua casa com uma ordem, não é isso. Mas querido, quando você se permite viver o que Gálatas diz, sabe, o que Paulo diz à igreja de Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, que da qual a vida que você vive, você não se permite viver mais com a sua vontade, você não se permite mais viver com o seu querer, mas que na verdade você permite que Cristo vive em você, e a vida da qual você está reservado a viver, agora as suas atitudes, é a atitude de Cristo, tudo vai bem, tudo vai bem. Queridos, eu sei como pai, muitas vezes as minhas atitudes, como até então eu me dizia cristão, não condizia nada com os princípios de Cristo, não tinha ali direção nenhuma com a graça e a misericórdia de Jesus, tanto é que muitas vezes os nossos filhos nos copiam em atitudes, às vezes até o nervoso de um filho, o vizinho, ou a mãe, ou o tio, ou a tia faz assim, nossa, filho de peixe, peixinho é. Não é verdade? É um ditado antigo, mas é a mais pura verdade, porque os nossos filhos nos copiam. Agora você vai dizer para mim, como Paulo aqui escreve à igreja de Gálatas, que ele não vivia mais, mas Cristo vivia nele. As suas direções agora eram direcionadas como Cristo direcionava ele. As suas atitudes agora eram com o caráter de Deus, você agora é uma pessoa mais amável, você é uma pessoa que tem um domínio próprio, você é uma pessoa que sabe lidar com determinada situação. Você está dizendo que uma vida dessa, uma vida da qual Deus, Cristo, reservou para você, você acha que não tem fruto de vontade, não tem fruto bom? Sabe? Porque eu entendo uma coisa e é a mais pura verdade. Filho de profeta é profetinha, filho de pastor tem que ser pastorzinho mesmo, essa é a grande verdade, porque é tipo assim, não é um peso pastorear, na verdade é um prazer, na verdade precisa ser algo assim, como é que eu posso dizer, algo maravilhoso. Mas o que mais nós encontramos são líderes frustrados, são pessoas que são frustradas porque na verdade não nascem para as coisas do Deus, para as coisas do Senhor, não nasce para o fruto do Espírito Santo. Não tem como você frutificar,
Não tem como você dar fruto, sabe? É como lá, a palavra diz que Jesus estava andando lá e quando ele viu, né, aquela árvore bonita, aquela coisa muito maravilhosa, né, aquela figueira ali toda robusta, toda linda, e quando ele se aproxima, ele não encontrou nada, não tinha fruto nenhum, sabe? A palavra de Deus diz que Jesus, ele manda que aquela figueira seque, porque não tinha fruto, querido. Não tinha nada. Que adianta você ser tão bonito, ser tão robusto, tão maravilhoso, mas você não consegue atribuir nada do que você aprende, atribuir nada do que você tem como verdade. Você precisa, na realidade, como a palavra diz, morrer, ser crucificado com Cristo, ser literalmente morto para as coisas de Deus, para que o Espírito Santo possa nascer em você em caráter, em verdade e em amor. É preciso você olhar para as coisas de Deus, é preciso vocês lembrarem do que Deus foi e é capaz de fazer, sabe? Você precisa focar a tua mente naquilo que Deus fez, porque Deus, ele é infinito em misericórdia, Deus é infinito em amor. Se você buscar dentro da palavra, você vai ver pessoas igual a mim e você que negociaram, trocaram a verdade de Cristo para viver uma mentira, deixaram de crer, deixaram de permanecer, sabe? Colocaram culpas alheias, culpas em fulano, culpas em pessoas, em situações. Não, a culpa é minha, a culpa é sua. Precisamos assumir isso, precisamos reconhecer a nossa condição e entender que sem Cristo nós não somos nada. Querido, no dia de hoje, né, você que está aí na sua casa, eu convido você para que você realmente tenha a disposição de nascer para esta vontade de Deus. Sabe? A proposta é essa, sempre vai ser essa. Esse ano, se você realmente se permitir nascer para as coisas do Espírito Santo, Deus vai mudar a tua casa, Deus vai mudar a tua história, Deus vai transformar o seu âmbito de trabalho, Deus vai transformar a sua família, Deus vai transformar os seus filhos, sabe? Não tem como você ensinar um caminho e não andar nele. Não tem como você pregar uma paz e vive em meio à tempestade, em meio, sabe, a um mar revolto. Não tem como. Ou você crê e vive em verdade, sabendo que Jesus está no controle, ou você está perdido. E o pior, nossos filhos veem isso, sabe? As nossas esposas veem isso, os seus esposos também veem isso. E a gente precisa confiar mais nas coisas de Deus. Amém? Queria chamar o grupo louvor para vir aqui. Lembre-se, olhe bem, Salmos 49, versículo 9 diz assim, ó: no teu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. A meditação nas coisas do Senhor, meditar nas coisas do alto, meditar nos princípios de Deus, depender da graça e da misericórdia de Jesus é um papel cristão. É um papel nosso, nós temos um modelo a seguir, nós temos um exemplo. Jesus, ele é o maior exemplo. Jesus, ele é o maior exemplo de todos. Jesus, ele diz, olha, certo dia ele estava lá discipulando, ele estava ensinando, e ali algumas pessoas viram e fazem assim: mestre, sua mãe está lá fora, seus irmãos estão lá fora. Ele fala assim: não, minha mãe, meus irmãos, meus parentes estão aqui, sabe? Eles estão aqui porque, na verdade, parentes e irmãos meus é aqueles que fazem a vontade do meu Deus. Queridos, não é ser religioso, mas eu sei que na sua vida, como na minha, é preciso também optarmos por escolhas. Às vezes são escolhas difíceis mesmo, às vezes nós nos colocamos em uma situação bem difícil de ser resolvida, mas o Senhor sempre nos dá graça, o Senhor sempre nos dá vida. Quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, todo o resto Deus nos supre, todo o resto Deus nos dá a capacidade de viver uma vida melhor. Sabe,
hoje é o mês, hoje é um culto que nós estamos representando, o último domingo, o mês do qual nós precisamos nascer para o amor em Cristo, o caráter em Cristo, a necessidade de ali prevalecer, mas em Cristo, sabe? Se fortalecer em Deus, mas também na força que há no poder de Deus, sabe? A gente precisa se firmar em fé, em graça. A gente precisa realmente, como Paulo diz, eu não vivo mais, mas pastor, não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim, sabe? E a vida da qual eu vivo, eu não vivo mais dependendo de sorrisos, eu não vivo mais dependendo de bons dias, nem de boas tardes, eu vivo dependendo da graça e da misericórdia de Jesus. Querido, tudo vai bem quando você confia naquele que é guarda, naquele que te protege. Tudo vai bem. Eu não vejo um Deus do qual que vai permitir que você seja humilhado, que você passe por necessidade. Eu não vejo esse Deus. Eu vejo um Deus cuidadoso, um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus que independente, sabe, da situação que eu e você talvez esteja vivendo, é um Deus que se manifesta, é um Deus tremendo. A palavra diz no livro de 1 Samuel, capítulo 13, Samuel, ele meio que busca algumas justificativas para o seu ministério. Ele já estava avançado em idade. A Bíblia diz que ele tinha direcionado os seus filhos para que também fosse juiz e profeta no seu lugar. O povo ali não quis, o povo ali queria, na verdade, um monarca, um rei, né? Um rei igual a os outros povos. A palavra de Deus diz que Samuel, ele vai até Jesus, ele vai até Deus. E ele chega diante de Deus, ele fala, o povo está querendo um rei, sabe? E Deus ali, por conhecer todas as coisas, acalma o coração de Samuel, não leve por esse lado, se acalme. Eles não negaram você, Samuel, eles negaram a mim, eles não me querem mais como o rei deles, mas faz assim, Samuel, faz tudo o que eles precisam. Eu já tenho preparado um homem, esse homem ele vai reinar sobre este povo. Vai lá, Samuel. E a palavra de Deus diz que Samuel, ele faz tudo conforme Deus ordena. E Saul é escolhido, ele é levado rei, tudo está indo bem, tudo está indo tranquilo, tudo está indo ali em vento em popa. Saul ele lidera, ele faz, ele acontece. E a palavra de Deus diz que Samuel, ele entra ali na presença de Deus, porque o povo precisava de algo muito grande, o povo precisava de um milagre, porque na realidade Israel estava passando por uma dificuldade muito complicada. A Bíblia diz que ali Saul, ele foi rei, o seu filho estava com ele, depois de 2 anos de reinado, ele escolhe 3.000 homens, a Bíblia diz que 2.000 estavam com ele e 1.000 estavam com seu filho. Só que naquela época, os filisteus, ele tinha tomado conta daquela região, os filisteus ali, ele tinha ali preparado uma situação complicada, não tinha nenhum ferreiro que pudesse servir os hebreus, e a Bíblia diz que até para que eles pudesse amolar os seus instrumentos de trabalho, eles tinham que pagar um determinado valor, porque não tinha ninguém que afiasse. E veja, também ninguém tinha espada, só existia 2 espadas no meio de 3.000 homens. Uma pertencia a Jonathan e a outra pertencia a Saul. E quando esse povo ele vai para cima,
Quando os filisteus tentam guerrear, eles querem acabar, porque eles tinham, como a palavra diz, mais de 30 mil carros de guerra. Sabe, a Bíblia diz que eles tinham homens como a areia do mar. E a palavra de Deus diz que eles vão até Samuel e faz assim: Samuel, a gente não vai conseguir. Intercede por nós, Samuel. Ora a Deus, Samuel. Faz aí alguma coisa, Samuel. Nos ajuda. E a palavra de Deus diz que Samuel ora. Samuel ali conversa com Deus. E a palavra de Deus diz que Deus se manifesta. Ah, Deus se manifesta sempre, queridos. Às vezes nós estamos distante da tua vontade. Às vezes nós estamos distante do nascimento espiritual. Às vezes nós só estamos vivendo o que é carnal, o que é visível, o que é real. Às vezes nós estamos tão presos nessa pandemia, sabe? Ali agoniados, preocupados com o que havemos de vestir, com o que havemos de ter, com o que havemos de comer, e esquecemos, sabe? E não nos permitimos a lembrar daquele que nos guarda. Querido, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Querido, a vida da qual Cristo reservou para mim, que é a que Ele está ali penetrado em mim, é na dependência, é aguardando em fé, é tendo esperança, sabe? Porque Deus nunca vai negar um pedido de um filho. Deus nunca, a palavra diz que nós carnais, se nossos filhos ali pedir para nós algo, nós somos capazes de não dar. Mas o Deus que está no céu, mesmo que uma mãe ela esqueça, sabe, Deus nunca vai esquecer de nós. Precisamos crer nisso, precisamos nascer para isso, sabe? É impossível ter o governo de Deus, é impossível ter ali o governo do Senhor, se não nascermos para o Espírito Santo. Nessa noite eu convido você aí no seu lar, coloque-se de pé, coloque sua mão no coração, se permita a nascer para este Deus. Se você está distante, se por alguma razão você deixou de acreditar, se por algum motivo, talvez a circunstância ali te levou a entender que Deus não está no controle de nada, queridos, peça perdão. A Bíblia diz que Ele é fiel e justo, Ele é maravilhoso, Ele está sempre disposto a nos perdoar, Ele está sempre disposto a nos perdoar. O nosso Deus é um Deus de segunda chance, é um Deus de amor, é um Deus que nos alcança, é um Deus que não mede, não tem medida. Não, o saldo, graças a Deus, Ele ainda é incalculável. A graça é imerecida. Então nessa noite eu convido você, volte os seus corações nas coisas do Senhor, volte os seus olhos às coisas de Deus, se permita a ver o que ninguém vê, feche seus olhos, abaixar a balabala. Espírito Santo, Tu és real. Há um lugar de descanso em Ti, há um lugar de refúgio.
Jesus. Há um lugar onde a inconstância domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é do Senhor Jesus. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam mais. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Adore ao Senhor. Adore o Senhor onde você está. Só há um lugar, esse lugar é nele. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no eu preciso, Jesus. Tu és tudo que nós precisamos, Jesus. Oh, Espírito Santo. Tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Cante na sua casa, cante. Tu és Tudo que eu preciso, Jesus. O Senhor é tudo.
Jesus, vem, Jesus. Olha para o teu povo, Jesus. Oh, Espírito Santo, olha para o teu povo, Jesus. Nos permita nascer para a tua vontade, Deus. Nos permita nascer, Deus, para o teu caráter. Queremos ser dependentes de ti, Jesus. Oh, Senhor, lidera nossas vidas, lidera nossa forma de pensar. Tira do nosso meio, Deus, aquilo que não te agrada, aquilo que não tem pacto, aquilo que não tem parte com o Senhor. Oh, Espírito Santo, nos ajuda, Deus. Nos ajuda a depender. Nos ajuda, Deus, a depender do Senhor. Nos permita, Deus, lembrarmos, ó Deus, do que o Senhor é. Oh, Espírito Santo, nos permita lembrarmos, Deus, do teu amor, da tua graça. Nos faça recordar, Deus, quem éramos, da onde o Senhor nos tirou, Jesus. Oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, nos faça lembrarmos, Deus. Nos permita, Deus, recordar o que nós vivíamos. Nos permita, Deus, recordar onde nós estávamos. Oh, Deus, o teu amor é real. O teu amor é real, Deus. Não há circunstância nesta vida que possa nos afastar do Senhor. Oh, Espírito Santo, nos faça, Deus, nos faça lembrar, Deus, qual era a nossa condição antes de escolher o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Deus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor não tem nos deixado faltar nada. Oh, Espírito Santo, nos permita nascer, Deus. Nascer para este caráter. Oh, Espírito Santo, te convidamos nessa hora. Toma conta desta igreja. Oh, Deus, nos ensina a renunciar aquilo que não te pertence, aquilo que não é teu. Oh, Deus, oh, Espírito Santo, oh, Espírito Santo, O teu amor me desfaz. ora, baixara, balabarais.
Pai Jesus, é paz. Abre, Deus, nossos olhos espirituais, Jesus. Nos aproxima de ti, Jesus. Espírito Santo, vai de encontro nesta hora, Deus. Aqueles que estão nos seus lares nesta hora, Pai, em nome de Jesus, visita cada mão estendida, visita, Deus, visita nesta hora, Paizinho, visita cada um, ó Pai, que está na tua presença. Oh, Espírito Santo, o Senhor é real, o Senhor é amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós te adoramos, Deus, nós te exaltamos, em nome de Jesus, amém, e amém, e amém. Aplauda o Senhor aí no teu lar, glorifique a Ele, glorifique a Deus, glorifique a Deus com as suas atitudes, glorifique a Deus com este novo nascimento, em nome de Jesus. Estenda sua mão no sentido de receber, queridos, que nesta hora o mais doce amor, a graça de Jesus esteja com todos vocês, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu ministério, Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua saúde, o teu entrar, o teu sair, que o
sangue de Jesus te cubra, te guarde, em nome de Jesus. Creia que Ele é o guarda, Ele é o protetor, Ele é o Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, tenha uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.